Olá, pessoal! Continuando nossa temática sobre trigo. O trigo também pode ser classificado de acordo com a quantidade de proteína. É preciso ter em mente que, dentro da composição química do trigo, nós temos o somatório das quantidades dos vários tipos de proteína existentes. Dentro dessas proteínas, entre elas, dessas proteínas, nós temos duas proteínas que vão formar o que nós chamamos de rede de glúten, que são a gliadina e a glutenina. Ou seja, não necessariamente todas as proteínas que existem no trigo vão formar glúten, certo? E uma forma de classificar, mais uma das formas de classificar o trigo é de acordo com o teor de proteína, ou seja, o teor total de proteína, independente da quantidade de proteína que vai formar a rede de glúten, é aquela quantidade total, tá? Então, o trigo pode ser classificado em forte ou fraco, e essa composição e essa classificação acaba influenciando as características na capacidade de uma massa formada com esse trigo conseguir elongar, ou seja, conseguir esticar mais ou menos. Por que isso é importante? Por exemplo, para a panificação, essa capacidade de esticar, ela é importante para dar volume aos produtos, para dar textura e também na qualidade de conservação do produto panificado. Existem duas expressões muito importantes e eu quero que vocês tenham isso fixado, tá? Isso vai ser importante quando a gente estiver falando específico sobre panificação. Existem duas expressões que são força do trigo e dureza. Quando se fala da força do trigo, está se falando especificamente sobre as proteínas que vão formar a rede de glúten, que são a gliadina e a glutenina. Quando se fala em dureza, está se falando no total, no teor de proteína, independente se é gliadina, se é glutenina ou se é outra proteína, tá? Então, um trigo com alta força do glúten ou um trigo de alta força, ele não necessariamente tem um alto teor de proteína, porque quando se fala de força do trigo ou força do glúten, está se falando especificamente apenas de duas proteínas e não da quantidade total de proteína. Eu posso ter uma farinha com pouco teor de proteína, mas com glúten forte. Isso significa que, apesar de ter uma quantidade total de proteínas menor, você tem um percentual dentro dessas proteínas maior de gliadina e glutenina. Aqui vem uma pergunta. Então, quanto mais proteína, e só reforçando o que eu já tinha dito. Então, quanto mais proteína, melhor a força do glúten? Não, porque a quantidade de proteína não é a quantidade de proteína, mas sim a qualidade, ou seja, quais tipos de proteína vão estar presentes. E essa composição ela varia de acordo com vários fatores, desde os fatores agronômicos, o processo de moagem, o balanceamento no moinho, porque no moinho, sim, há misturas de farinhas com composições diferentes em busca de uma composição final ideal, tá? Falaremos disso mais à frente. Outra forma de classificar o trigo é em relação à função. Geralmente os trigos que são classificados como brando são utilizados para produzir bolo, bolachas doces, bolachas ou biscoitos doces, produtos de confeitaria, pizza e massa do tipo caseira fresca, aquela que é conservada em refrigeração. Mas nós veremos sobre massas, nós veremos biscoitos e bolachas ainda nesse semestre. Os trigos que são classificados como trigo-pão são os mais utilizados para produzir o pão mais comum no Brasil, que é o que nós conhecemos, dependendo da região, ou é pãozinho francês, ou é pão d'água, ou é massa grossa, depende da região, tem um nome diferente. Também é utilizado para massas alimentícias secas, aquele macarrão que nós compramos
no supermercado, para folhados e outros usos domésticos. Já o trigo chamado de melhorador é o trigo que ele é utilizado para mesclar com grãos brandos, tá? Aquele trigo brando, que tem uma quantidade menor de proteína e o trigo melhorador tem uma quantidade maior. Então, você mistura esses dois numa proporção específica da tecnologia da fábrica, cada um tem a sua quantidade de mistura para buscar uma farinha com uma quantidade melhor. Então, o trigo melhorador, ele é usado exatamente para fazer essa mescla e melhorar a composição de um trigo brando, também utilizado para produzir alguns tipos de massas alimentícias, biscoitos do tipo cracker, aquele creme cracker, e pães industriais. Os trigos classificados como trigo para outros usos são destinados à alimentação animal, enquanto o trigo durum ele é mais utilizado para massas alimentícias secas do tipo italiana. Aqui uma ilustração, tá? Com um resumo mais ou menos da composição. Temos que, por exemplo, o triticum durum, ele tem uma maior quantidade de glúten, enquanto que a espécie Triticum aestivum, ela tem maior quantidade de amido, tá? Dentre das proteínas que estão no endosperma do trigo, que vão estar presentes na farinha, nós temos as duas proteínas que vão formar a rede de glúten, a gliadina e a glutenina. Cada uma delas tem uma característica específica. Por exemplo, a glutenina, ela proporciona uma extensão, você consegue esticar a massa melhor, enquanto que a gliadina, ela tem uma tenacidade maior. Mais especificamente aqui, nós temos na primeira figura da esquerda, nós temos a imagem do glúten, ou seja, das duas proteínas juntas, formando a rede de glúten. Você tem uma massa que consegue ser esticada, porém, ela tem um limite antes de rasgar. Mas em separado, a gliadina, ela é altamente elástica, então ela estica demais, enquanto que a glutenina já é menos extensível, tá? Ela é mais viscosa, então é juntando essas duas características que nós obtemos essa elasticidade para a massa esticar, porém não esticar demais a ponto de romper. Como é que essa rede de glúten é formada? Quando você junta a gliadina e a glutenina, mais a água que é utilizada como um dos ingredientes na produção na formulação para produzir um pão, junto com energia, ou seja, com o trabalho mecânico, que pode ser representado pela a sova da massa manualmente ou a sova da massa em um equipamento, como numa masseira, você tendo esses 3 pontos, você forma a rede de glúten. Ou seja, para formar a rede de glúten, nós precisamos de 3 coisas principais. As duas proteínas, a gliadina e a glutenina, nós precisamos de água e também de energia ou trabalho mecânico, mesma coisa, que é representado pela sova, tanto manual, você sovando a massa ali na mão, ou a sova feita em um equipamento. Aqui algumas imagens, ó. À esquerda você tem a rede de glúten, exatamente essa rede em que a massa estica e o gás produzido na fermentação, no processo de fermentação do pão, por exemplo, ocorre a produção de CO2, tá? Ou seja, dióxido de carbono. E esse gás produzido na fermentação, ele fica preso dentro da massa. Como a massa tem uma rede de glúten boa e ela estica, ela segura esse gás dentro da massa. Quando o pão é levado para o forno, esse gás, ele sai de dentro da massa. Porém, os buraquinhos, os locais dentro do miolo onde esse gás estava, eles acabam ficando, tá? Então, é por isso que fica cheio de bolinha dentro do miolo dos pães. Então, revisando a imagem da esquerda, nós temos essa rede aí que estica com esses buracos dentro da massa, é o que nós chamamos de rede de glúten,
certo? Que é bastante importante dentro do setor de produtos de panificação. Não muito importante na parte de massas e nem na de biscoitos. Essa ilustração só para trazer uma revisão, tá? Do processo de formação de glúten, para vocês revisarem. Outro ponto importante é em relação à qualidade tecnológica. Vários fatores influenciam na taxa de deterioração do trigo em si, certo? Desde a umidade, a temperatura, a aeração e a integridade do grão, desde o processo de transporte do campo até o armazenamento e durante o armazenamento. Então, são 4 pontos principais que tem que se ter cuidado com o trigo para você obter um trigo que vai virar uma farinha de boa qualidade. O processamento inicial de beneficiamento do trigo compõe-se mais ou menos nesse fluxograma simplificado. O recebimento do trigo, uma pré-limpeza que vai tirar as sujidades maiores, o armazenamento, depois, antes de iniciar o processo dentro de um moinho, ele vai passar por limpezas mais refinadas, tá? Ele vai passar por um ou dois processos de limpeza mais refinadas. E aí, sim, ele vai entrar para o processo de moagem, que nós iremos ver com mais detalhes em aulas futuras. Nesse processo de moagem vai ocorrer a trituração, a quebra, a raspagem desse grão de trigo para separar o endosperma e produzir uma farinha ou mais grossa ou mais fina, dependendo do que se quer produzir. Se quer produzir uma sêmola, se quer produzir uma farinha fina e assim vai. Existe também uma classificação da farinha de acordo com o percentual de extração entre integral, especial e comum. E de acordo com o percentual de proteína, tô falando proteína, então é a quantidade total de proteína, não tô falando das proteínas que vão formar o glúten, é a quantidade total de proteínas. Dependendo dessa quantidade, desse teor, desse percentual de proteína, nós temos uma destinação específica para que categoria de derivados essa farinha vai ser utilizada. Se tem de 13 a 14% de proteína, ela é mais destinada para a produção de massas alimentícias, ou seja, macarrão, mais conhecido como macarrão. Nós temos também de 10 a 12%, ela é mais indicada para a produção de produtos de panificação. Já as que têm um menor percentual de proteína, de 7 a 9%, por exemplo, é mais destinada para a produção de biscoitos. Aqui a fonte utilizada para algumas informações. Façam os exercícios, enviem suas dúvidas e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau!